Aqui estamos, sem Bolsa Família, sem auxílio emergencial, que acabaram essa semana, e com fome. É sobre isso que nós falaremos hoje, sobre fome, renda e negligência política nesse país. Se a gente pensar bem, vamos olhar um pouquinho para trás. Existia no Brasil, no século XX, o que a gente podia chamar de uma iconografia e um discurso da fome, né? O quadro, a pintura dos retirantes, ou a poesia do Severino, que migra, né, que faz toda a sua trajetória numa espécie de alto de Natal, ou mesmo o discurso forte do Josué de Castro contra a fome, formavam o que a gente podia chamar, a partir da década de 30, 40, 50, de uma iconografia, de um discurso global sobre a fome no Brasil. Um discurso que ameaçava, naquele momento, a ideia da própria constituição de uma nação brasileira. Como que uma nação recente, do ponto de vista da república, poderia passar por um problema tão estrutural quanto a fome. Pois bem, parece que nós retomamos de uma maneira mais trágica as imagens do Portinari, porque parece que pessoas disputando lixo, né, no caminhão de lixo ali no Fortaleza, ou pessoas, como divulgado na capa do Extra, disputando ossos, não incomoda ninguém. A grande pergunta nossa é como no celeiro mundial, esse discurso é velho no Brasil, como nós suportamos e como nós encaramos tudo isso. Pensar isso é muito importante para pensar uma saída para o país. Afinal, nós temos, as pesquisas vão variar um pouco, mas em tese 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Não é? Então vamos lá. O debate sobre como matar a fome das pessoas é um debate sobre renda. Né? Não tem como fugir dele. É um debate sobre renda por quê? Porque nós vivemos nos marcos de uma sociedade de mercado. Então, portanto, a alimentação, a comida tem preço. Não é isso que eu queria, não é isso que nós desejamos, mas de fato é isso que ocorre. Uma lata de sardinha, 1 quilo de arroz, o café, tudo tem preço. Então nós vivemos, portanto, em uma sociedade em que a comida tem preço. E se ela tem preço, ela depende da renda. Portanto, para falar de fome, a gente tem que falar de renda. E falar de renda é falar da situação geral do país. Então a renda, do ponto de vista bem rápido, a renda que o indivíduo recebe, ela pode ser proveniente do trabalho, da previdência, das transferências de renda, do lucro, dos dividendos, né, dos aluguéis e tudo mais. A forma como um país organiza esse sistema de renda determina, por exemplo, a condição social do país. Por exemplo, se o Brasil tivesse uma renda-trabalho, não tivesse um desemprego de 14,6% ou trabalho informal que beira aos 40 milhões de pessoas, nós teríamos uma composição diferente da renda e, portanto, isso influenciaria, de fato, sem dúvida, na compra ou na aquisição de alimentos. Mas o Brasil não. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas na informalidade e tudo mais. Então, a gente tem que imaginar o que é a renda nesse país para pensar a fome, né? E a fome nós temos dois problemas muito básicos para entrar nessa discussão sobre a fome. A primeira é que a fome tem pressa. Nós não podemos mais imaginar a fome como na década de 30, na década de 40, a migração, o migrante foge, o migrante migra, o migrante vai para os centros regionais ou para os centros urbanos, como Severino fez, para matar sua fome. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Então, matar a fome de alguém requer uma noção de tempo. A fome não é para ontem, a fome é para hoje. A fome não é para amanhã, a fome é para hoje. Então, portanto, em um país urbanizado, um país com 210 milhões de pessoas, um país com produtividade muito alta, matar a fome não pode esperar. A fome, então, eu tenho um problema de tempo, de uma escala temporal. Essa é a primeira questão. A outra questão muito importante que a gente tem esquecido é que a fome tem escala. Né? O que significa isso? É que um grupo de escoteiro pode distribuir marmitas quentinhas, a igreja, as organizações civis, grupos de voluntários, né? O Padre Júlio faz um trabalho excelente, né? As campanhas, inúmeras campanhas, Mães da Favela e tudo mais, são extremamente eficientes. Mas elas não têm escala.
elas são locais e elas não têm escala. O que eu quero dizer com isso? A dinâmica da fome no Brasil de hoje é tão grande que ela exige escala. Para a gente pegar um exemplo muito simples, se eu imaginar que tem 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar que não fazem 2 refeições por dia, e se eu imaginar que eu tenho que adquirir, né, 20 milhões de quentinhas, uma quentinha a 12, ou uma marmita, dependendo da regionalidade desse país, a R$12, eu teria um custo de 240 milhões de reais por dia para matar a fome das pessoas. Não, isso aí é um custo mínimo para a gente imaginar de uma urgência. O que isso significa? Significa que essa atuação não é importante? Não, ela é muito importante. Ela é cada vez mais importante, a atuação das organizações civis, das comunidades, dos sindicatos, da própria universidade e tudo mais. Só que ela não tem a escala, né? Ela não é perene, não tem a escala, o que significa que no centro dessa discussão nós temos que colocar o Estado, né? Matar a fome é uma obrigação do Estado, né? Isso está na Constituição. A segurança alimentar é uma garantia do Estado. Então só o Estado tem a escala e a capilaridade para montar e conformar políticas públicas que tenham um impacto imediato e tenham um impacto em todo o território. Então, neste sentido, nós presenciamos semana passada um dos debates mais bizarros que se tem conhecimento, né? Foi o debate sobre o novo programa do Auxílio Brasil, que o governo Bolsonaro falava assim, em dar R$400. A direita já acusa o programa de furar o teto de gastos. Eu não sei, francamente, se as pessoas que estão vasculhando ossos ou estão vasculhando caminhão de lixo sabem sequer o significado de teto de gastos, né? Isso para elas é irrelevante. O que está em questão é a reprodução da vida delas. Mas, portanto, a direita inteira acusa o governo de furar o teto de gasto. Parte da esquerda, por outro lado, acusa o programa de ser eleitoreiro, não é? Ela não discute a matriz, olha que ingenuidade. No lugar de discutir a matriz do programa, ela o acusa como eleitoreiro, que foi a mesma acusação lá em 2003 do Bolsa Família, né? E, enquanto isso, o povo passa fome e não pode esperar. Essa é a grande questão. Então, pouco importa, né, se o programa é eleitoreiro ou não. O fato é que as pessoas estão com fome e elas precisam de esperar. Aí, nesse sentido, o que a gente tem que imaginar mesmo apoiando esses programas, e eu apoio incondicionalmente a transferência de renda, eu queria fazer uma pausa para pensar qual será o significado disso para frente, né? Então vamos pensar o seguinte: o Bolsa Família acabou, né? Infelizmente, um dos programas de maior eficiência que já foram produzidos nesse país, no planeta, um programa de referência, acabou. Era um programa barato, era um programa eficiente e era um programa que dava muita tônica do significado do Estado Social. O que o Bolsa Família fazia? Ele falava: olha, dona Josefina, você está recebendo essa quantia de R$194 para que você possa me cobrar serviços de educação, de saúde. Esse efeito bumerangue nunca foi muito entendido pelos políticos brasileiros, mas do ponto de vista macro, o Bolsa Família se encaixa neste tipo de programa, um programa que volta, de uma renda que volta, fora o aspecto da economia. Então o Bolsa Família atendeu agora no último mês 14,6 milhões de pessoas, pensem nisso, 14,6 milhões de famílias e 38 milhões de pessoas. Então este programa, que atendia 38 milhões de pessoas, acaba. Não há mais, não existe mais esse programa, então esse programa acabou. Agora pensem comigo, o auxílio emergencial também acabou. O auxílio emergencial atendeu 41% dos domicílios brasileiros. Pensa o que é isso, não é? E ninguém criticou. Porque um extrato da chamada classe média, que até hoje eu não sei o que é isso, ascendeu para baixo, olha a contradição, e recebeu o auxílio emergencial, portanto não reclamou. Então, mas de qualquer modo, 41% dos brasileiros, dos domicílios, receberam auxílio emergencial, o que deu em torno de 67 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial, com a média de R$600. Os dados são da PNAD, do IBGE. Pensem bem, pensem comigo. Eu tinha 38 milhões de pessoas que recebiam Bolsa Família, uma média de R$194.
no último ano até agora 67 milhões de pessoas, né? Então um número muito maior, que recebiam um valor maior, tanto é que o gasto com auxílio emergencial chegou à casa dos 293 bilhões no primeiro ano, mais 60 bilhões agora, né? 350 bilhões. Então vejam bem, tem um maior gasto e um número maior de pessoas, mas esse programa também acaba. Aí o que o governo cria? Cria o auxílio emergencial, que até agora ninguém sabe como será instrumentalizado, que tem data para acabar inclusive, que é um programa que do ponto de vista da concepção é um enorme consignado, e basicamente é isso que deveria ter sido discutido em relação ao fim do Bolsa Família. Não é se é 400, não é se é eleitoreiro, é a concepção do programa. E o Bolsa Família não cabe em um governo que principalmente transforma o maior programa em um consignado e desvincula de outras políticas. Mas vejam bem, rapidamente, o raciocínio é qual? Então ele tem uma previsão de aumentar um pouco para 16 milhões de famílias, o que dá 43 milhões de pessoas, né? Um valor aí de 76 bilhões de reais. Qual é o problema? Se eu tinha, pensem comigo, eu tinha 38 milhões de pessoas recebendo muito pouco no Bolsa Família, depois eu tive 67 milhões de pessoas recebendo uma média de 600 reais do auxílio emergencial. Agora eu tenho 43 milhões de pessoas recebendo menos do que recebiam. Então o que eu tenho agora? Eu tenho uma simples pergunta: o que eu faço com mais de 20 milhões de pessoas? O que eu faço, o que nós fazemos, o que o Estado faz com mais de 20 milhões de pessoas que recebiam auxílio emergencial e um pouco do Bolsa Família e agora não recebem mais? Se o país mudou do ano passado para cá, aumentou o emprego, aumentou o nível de investimento, aumentou a construção de políticas de assistência, tudo bem. Essas 20 milhões de pessoas serão realocadas via emprego formal, via concurso público, etc, etc, etc. O problema é que o país não mudou. O Brasil não mudou. Esse Brasil de hoje é o mesmo do ano passado, piorado, e é o mesmo de ontem, do auxílio emergencial e do Bolsa Família. Qual é a questão básica? A crise não começou ainda para esses 20, 23 milhões de pessoas que não têm emprego, não têm auxílio emergencial e não têm o restinho do Bolsa Família. Essa é a grande questão que vira o Brasil a partir de agora. O sol já vem nascendo, já é um anúncio de que eu tenho que deixar aqui por conta dos zumbis. Mas por que o título Largados, Pelados e Famintos? É porque nós vamos regredir a um imenso reality show, não é? Como Largados e Pelados, esse programa de séries, né, de natureza que são bastante populares. Qual é a diferença? É que o Largados e Pelados é uma simulação. Ele é uma simulação de um ambiente controlado. E o Brasil não é mais um ambiente controlado. Então, portanto, o que vai prevalecer a partir de agora é a luta. É o homem contra o homem. É a luta ali, como Hobbes coloca com muita clareza. O homem perde, né, volta àquele estado natural, né, perde a linguagem. O estado natural é o estado em que a linguagem passa a ser a violência, em que a política some, em que as instituições que mediavam somem. E a violência é motivada pelo simples imperativo, pela simples e imperativa necessidade de reproduzir suas vidas. E não há nada mais importante nessa imperativa necessidade de reproduzir suas vidas do que comer, do que comer, do que comer. Essa é a questão central. Então, portanto, essas cenas, o grande reality show tropical é o que nós veremos a partir de agora. Porque se esses 23 milhões de pessoas não terão mais a possibilidade de Bolsa Família, não terão auxílio emergencial e não se encaixam no Renda Brasil, a pergunta é o que fazer com isso, né? Todos estão, portanto, largados, pelados e famintos. É isso, por enquanto.